Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Mano, só pra deixar claro aqui pra vocês sobre o que eu falei na terça-feira, não, na verdade o Corinthians não pagou o Tadieres pela dívida do Garro. Eu tinha recebido a informação de manhã que o Osmar iria fazer esse pagamento pela tarde, então tentei cravar esse furo mesmo sem a notícia concreta ali, até porque também era o dia limite, então não passava pela minha cabeça que isso não ia acontecer e não, cara, não rolou, né? Até o horário que eu estou gravando esse vídeo, o Corinthians ainda não pagou. Espero que no momento que você tá vendo esse vídeo já esteja tudo certo, tudo pago, mas aparentemente o clube teve alguns problemas com o empréstimo do banco, que o dinheiro não entrou, que não sei o que, e aí não conseguiu pagar, né? Aparentemente também o Tadieres estaria por dentro da situação e por isso até acabou não acionando o transfer ban, por exemplo, como eles poderiam ter feito em caso de não pagamento. Então pode ser que eles realmente tenham tido esse problema e aí por isso deram esse boi, já que eles sabem que uma hora ou outra esse pagamento vai cair. Mas é impressionante que sempre tem uma desculpinha, né, cara? Sempre tem uma historinha, sempre tem um problema aqui, um azar ali, né? Mas assim, pagando hoje, amanhã ou não também, ficou muito feio pra mim de qualquer forma, né? Por ter dado uma notícia que na verdade não se concretizou. Enfim, fato é que quem fez feio mesmo ainda foi o Corinthians, né, cara? Isso não tem como superar, porque nem conseguiu pagar a dívida pelo Garro, muito menos o Garro e os jogadores junto com a comissão. Quer dizer, não paga salário, não paga dívida, não paga ninguém, mas o Osmar segue convicto que sabe exatamente o que tá fazendo. É osso, viu, mano? E pior que nessas horas eu tenho até dó do presidente do Tadieres, que confiou na gente, inventou de estender a mão e tá até hoje esperando a resposta. Ô, coitado. E pode comemorar, hein, fiel torcida, pode comemorar, porque enquanto uns sobem a arrecadação, outros até torcedores, o Timão segue voando no quesito dívidas, hein, mano, e é campeão de novo, porque já ultrapassamos a casa dos 3 bi, e agora estamos voando ali a casa dos 3,3 bilhões de reais em dívidas, segundo o que foi divulgado no último balancete até o fim de abril. Um déficit, cara, acreditem se quiser, de incríveis 168 milhões de reais somente nos primeiros 4 meses do ano. Cara, não estamos falando aqui do balanço de dezembro, do balanço de 3 anos, não, é só 4 meses e já tá devendo tudo isso. E muito disso, pasmem, puxado tanto pela dívida paga pelo Félix Torres no início do ano, quanto principalmente pela premiação da Copa do Brasil. Você já viu um time ganhar um título e se endividar mais? Porque foi isso que aconteceu, cara. O Corinthians teve lá a caixa bloqueando 50% do valor do prêmio, e aí o presidente pegou a parte que seria da premiação dos jogadores da comissão e teve que usar para pagar essa dívida, ficando com esses valores pendentes. E aí já sabe, né? Fez dívida para pagar dívida, fez empréstimo para pagar os caras e assim estamos indo há muitos anos, né? E outra coisa, como já falamos aqui, as vendas que o Corinthians deixou de fazer priorizando o retorno esportivo, a conta tá vindo cobrar agora, porque era projetado arrecadar, fiel, 75 milhões até abril. E como não arrecadou nada porque não vendeu ninguém, agora nessa janela do meio do ano, como eu já venho falando por aqui, é certo que nós teremos um desmanche, porque, cara, se você ficou ali um ano e meio sem vender, é fato que a próxima não vai ser pequena. Então podem esperar que o Corinthians vai fazer muito dinheiro? Não, mas vai vender muita gente para tentar fazer um caixa, né? Aí fora isso também tem os empréstimos, juros, aquela coisa toda que vai crescendo com o tempo e tal. E tá aí, batemos a meta dos 3,3 só em abril e ainda temos grandes chances de fechar o ano com 3,5 se calhar de não ganhar nada ou se não vender ninguém, tá? Ou mesmo que ganhe e venda alguém, não voltaria também tão cedo para casa dos 3 e ponto, né? Afinal, por mais que arrecade, venda, seja campeão de não sei quantos títulos, os gastos sempre vão ser maiores, tá? Mas é isso, daqui 9 anos melhora, viu, fiel? Espera que, como o Osmar falou, tudo vai melhorar daqui 9 anos. E não tem jeito, hein, fiel? Não tem jeito, cara. O homem já registrou aí um hat-trick de pedidos de impeachment contra o seu mandato e dessa vez por uma coisa que não foi nem o Stable que fez, mas sim pela forma como ele protegeu o vice dele, o Armando Mendonça, naquele caso envolvendo os materiais da Nike. Pois é, rapaz, nessa ele tá tomando de morador porque os sócios que protocolaram esse documento se basearam numa investigação do MP, que o Stable assume por meio de uma assinatura que não tem comprovação interna nenhuma dos desvios de materiais, o que pro promotor foi uma postura muito errada da parte dele perante ao que se encontrou das investigações na época, tá? Inclusive, o MP já acredita fielmente que tem tudo para fazer uma intervenção judicial acontecer. O promotor já sabe, aliás, há muito tempo que é só questão de tempo devido aos recentes acontecimentos e agora só aguarda uma decisão da justiça para validar. E aí, cara, pouco importa se vão tirar o Stable na base do impeachment, da intervenção, o fato é, uma hora ou outra ele vai cair, tá? É muito B.O. nas costas para ele segurar, cara. É uma que ele toma de tabela, é outra que ele faz uma besteira aqui, faz uma besteira ali. Então assim, eu te falo, cara, se tivesse um conselho tão ativo na época do Oduílio, do Andrés, do Roberto, do Mário Gobi, irmão, nenhum ali teria terminado a gestão, tá? E assim, impeachment atrás do outro. E até nisso o Gutão mudou o Corinthians de patamar, né? Foi só ele ser eleito que pronto, tudo começou a melhorar nesse sentido, hein?
E não demorou muito, mano, e o Corinthians já recusou aí a primeira oferta oficial pelo Guinegão nessa temporada, depois de algumas sondagens que ele teve aí recentemente, mas dessa vez a proposta foi oficial e foi de um time da Turquia, um tal de Erzurumspor, não sei como é que fala, mas é um time ali que acabou de subir da segunda divisão e que fez uma oferta marota de empréstimo com obrigação de compra, olha só, mas mesmo assim não teve sucesso, até porque os valores não agradaram a diretoria, tá? Esse foi o principal entrave até então, e segundo informações, teria sido algo na casa dos 8 milhões de euros, tá, mano? 8 milhões de euros pelo Guinegão, é um valor que alguns até podem falar assim, não, pô, tá ótimo, melhor do que nada, melhor vender ele por esse valor do que deixar no banco mofando e aí acabar saindo de graça depois. Só que assim, a diretoria espera arrecadar pelo menos 12 milhões de euros limpos nessa venda na conta para fechar a venda chorando sem querer vender, mas vai fechar, né? E assim, o complicado é que o último jogo dele pelo Corinthians foi antes do Diniz chegar, contra o Flamengo ali, entrando no segundo tempo ainda. E gol mesmo só contra o Capivariano lá no Paulistão, que por sinal foi o único dele esse ano. Então, apesar de ter surgido bem, no hype enorme lá atrás, acaba ficando muito mais difícil de você vender um jogador quando o histórico recente não colabora. E o pior, velho, por mim, eu nem venderia, já falei isso aqui. Esse papo que rola aí de usar mais o Guinegão do que o Pedro Raul, pra mim faz sentido. O problema é que só um deles dá pra fazer dinheiro. E aí nessa, mano, antes você perder um reserva que não joga, mas vai ganhar alguma coisa, do que um titular importante e por um dinheiro quase mínimo também, né? Dito isso, é 12 milhões de euros ou nada, né? Porque estamos devendo, morrendo de fome aqui, passando necessidade, que também estamos desesperados, né? Só um pouquinho, talvez. E em meio a diversos problemas na diretoria, fiel, Osmar Stabile organizou ontem, acreditem se quiser, a última e decisiva reunião com o pessoal da Fatal Fans para definir de uma vez por todas se esse acordo vai sair ou não. Definindo ali a questão dos valores, se vão subir mesmo para mais de 20, para cobrir os possíveis custos da imagem ou não vão, a questão do feminino, do pagamento, das ativações comerciais, enfim, Corinthians botou na mesa tudo o que quer e o que não quer para fechar esse acordo. A reunião acabou sendo considerada importante por pessoas ali dos bastidores, porque apesar de não terem saído de lá com nada fechado, a diretoria entendeu o valor limite que eles podem chegar e agora deve dar uma resposta oficial até o final dessa semana para concluir ali a parte burocrática e fechar, ou, né, no pior dos casos, para agradecer ali o marketing de graça que fizeram para eles e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, tá? Mas tá aí, Corinthians tentando fechar com a Fatal Fans de um jeito ou de outro, quer dinheiro e tá certo de pedir mais dinheiro por isso, mas fato é, cara, se não fechar, pode ser aí que o basquete e o futsal, que eles vão colocar um dinheiro pesado nesse patrocínio, acabe fechando por conta disso, né? Mas aí, por enquanto, a caneta do Osmar para decidir isso. O que vocês acham, hein, fiel? Eu fecharia, hein, cara? Já falei isso aqui. Fecha, não olha para trás, não pense em se arrepender, pega o dinheiro, paga as coisas e seja feliz, cara, porque não é todo dia que milhões assim aparecem não, viu? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!